Como é que você vai entender que Deus é alma? Deus tem o seu trono, não tem? É o trono azul, é o trono de Deus Altíssimo, e o trono branco é o trono do nosso Senhor Jesus. Para que você entenda que Deus, quando se assenta no seu trono, Deus tem o seu corpo. Está escrito aqui em Apocalipse. É só você ler o Apocalipse e vai entender a descrição de Deus. Creio que é ali em Jeremias ou Isaías, que eu não me engano agora, também tem a descrição do Deus Altíssimo. Eles tiveram uma visão de Deus, assim como João teve a visão de Deus e escreveu em Apocalipse. Então Deus tem um corpo. E dentro daquele corpo, o que está? A alma do Deus Altíssimo. Assim como o Senhor Jesus também tem a sua alma na cruz, não é? Ele sofreu. A minha alma, até ele disse, está profundamente triste até a morte. Porque a alma que sente tristeza estando neste corpo. Se ele saiu desse corpo, a alma não sente absolutamente nada. Se a pessoa está doente, sente uma dor insuportável, a alma sair fora, a pessoa morre. A dor fica no corpo e desaparece. Mas não é transferível para a alma. Porque a alma, ao sair do corpo, não tem nada a ver com este corpo. Porque a alma é um ser individual. Assim como Deus tem a sua própria alma, que está dentro daquele corpo. Mas não existe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Espírito do Deus Altíssimo, que também se apresenta fora do corpo de Deus. Mas só um Deus pode se manifestar assim. E esse Espírito de Deus também está dentro do próprio Senhor Jesus, que é a alma. Por isso é que o Senhor Jesus, quando vem até nós, ele sopra o Espírito Santo que está dentro dele e entra em nós. Porque o Espírito Santo está dentro do Senhor Jesus. Por isso é que uma vez o Senhor Jesus disse aos discípulos, tanto tempo, não é, que estou convosco, e me pergunta, né, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, estava dentro, incorporado, dentro do Senhor Jesus. E assim é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um Deus por causa disso. O próprio Deus está dentro dele também. Por isso que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa. Ainda que se divida em três. Por isso é que o Senhor Jesus não se move, nem se manifesta como um querubim, um anjo, um ser no céu. O próprio Espírito está dentro dele. Se o Senhor Jesus em um segundo quer aparecer em qualquer continente, ele aparece. E em vários continentes, ao mesmo tempo, também aparece, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a própria pessoa dentro do Senhor Jesus. E é como o Espírito Santo está dentro dele, o próprio Deus fala dentro dele, estando no céu, estando aqui em qualquer lugar, automaticamente. Porque as palavras que o Senhor diz, as palavras que eu vos digo, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que estava dentro dele através do próprio Espírito Santo. Como nós hoje em dia, nós pregamos esse Evangelho, se o Espírito Santo está em nós, então ele fala através de nós. Para instrução, para ensino, para discernimento de espírito. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para separar corpo, alma e espírito. Para que você entenda o que é a alma. A alma é um ser totalmente individual. Que Deus criou. Por isso é que a alma vai para o inferno ou vai para o céu. Porque é a alma que faz a escolha. A alma quer usufruir de tudo que essa carne possa oferecer. Mas existem as leis. Existem os mandamentos. Se a alma não quiser obedecer que é a pessoa, então a pessoa será o quê? Condenada. Mas a pessoa não usou este corpo, então por que este corpo não vai para o inferno? Porque este corpo pertence a este mundo e vai ficar aqui neste mundo, vai desaparecer aqui neste mundo. Mas a alma é totalmente eterna, é imaterial, é um ser espiritual imaterial. Não morre nunca. É indestrutível. Teu próprio Deus não o pode destruir porque ele saiu do próprio Deus. Foi o próprio Deus que o criou. Tudo que Deus criou com vida é indestrutível. O diabo, os anjos, os demônios, todos são indestrutíveis. Por isso é que Deus vai os prender com um corpo que eles vão receber dor e sofrimento. Porque não seria só necessário criar o lago de fogo, o inferno, não é? Para que o diabo e seus anjos sintam dor. Sem corpo, eles não sentem dor ali. Espírito é espírito, alma é alma.
Não há fogo deste mundo que possa causar algum dano na alma e no espírito. Não existe. Por isso, quando a alma sai do corpo, ela não sente nada. Tudo que ela usufrui é daquilo que o corpo lhe oferece. Se o corpo tem um problema, a alma vai sentir, porque ela está atrelada ao corpo. A alma vai sentir, por isso é que você sente dor. Se uma alma, um feto, nasceu com um defeito, aquele feto a vida toda vai ter um corpo defeituoso, não a alma. A alma continua a desenvolver sem defeito, porque quando ela subir lá para o céu, ela vai por inteira, ainda que tenha nascido aquele feto sem as pernas ou sem os braços. Mas quando a alma sair do corpo, vai ser com as pernas. Uma vez o Senhor Jesus disse, é melhor que alguém entre, não é, no reino dos céus sem um braço e uma perna. Porque ele sabia que ia ser salvo, que a alma não tem defeito. Deus criou a alma sem defeito. E ela molda ao corpo que estiver. Ainda que aquele corpo tenha um defeito físico, a alma não tem. Mas se um corpo como nós, você e eu, nascermos surdos, a alma não vai conseguir usar o ouvido. Porque a alma, ela usufrui deste corpo. Se esse corpo nasceu com um ouvido deficiente, a alma, a vida toda, não vai poder ouvir. Se nasceu cego, a alma não vai. Porque a deficiência é deste corpo, não é da alma. Mas vai dificultar a alma. Por isso é que o Senhor Jesus veio, curou, não é? Libertou as pessoas, porque o problema estava na carne. Por isso é que quando o demônio vem, ele cega alguém, é na carne. Surda alguém, é na carne. Mas se Cristo vem e liberta a pessoa, a alma começa a ouvir, começa a ver. Se a alma sai do seu corpo, ele vê tudo ao redor. Por quê? A alma também tem olhos, tem ouvidos, tem tudo. A alma não é deficiente, ela é perfeita. Por isso que quando ele receber um corpo incorruptível, a alma não vai mais pecar. Ela peca aqui neste mundo porque Adão deu vazão ao espírito da morte que passa de pessoa para pessoa. E leva esse corpo à morte, a seu tempo. E com a ajuda do diabo, antes do tempo. Por isso que há pessoas que morrem antes do tempo. Morreu jovem, não é? É a vontade de Deus. Não é nada a vontade de Deus. Deus deu um limite para o homem viver, até 120 anos nos dias de hoje. Se o homem não chega até lá, ou chegou a hora um pouco perto, chegou a hora do homem, mas morrer jovem. Muito jovem. Você acha que é da vontade de Deus? O diabo fez alguma coisa para levar aquela alma à morte. Ou a pessoa se entrou nas drogas, se entregou nas drogas, adquiriu alguma doença, alguma enfermidade. E você diz assim, então, mas não morrem crianças? Essas crianças já estão salvas. Deus tem o controle de todas as situações. Deus é onipotente. Deus sabe todas as coisas, onisciente. Se nós somos homens, nós vemos as coisas e tentamos entender da melhor maneira. Imagina Deus que nos deu essa mente, essa alma, essa consciência. Então pense bem na sua alma. O que você fizer aqui nesta vida, usando esse corpo, usufruindo desse corpo como você quiser, na prostituição, no engano, no roubo, e nos assassinatos, nas feitiçarias, nas bruxarias, você pagará o preço no inferno. Mas é a sua alma, neste corpo. Este corpo vai ficar aqui. E a sua alma. Pensa como você quer levar a sua alma neste planeta, neste mundo. Porque da maneira que você o levar, o preço virá. Aquilo que o homem plantar, escolherá. De Deus não se zomba. E ele mesmo diz, todas as almas são minhas. E a alma que pecar, essa morrerá. E a alma é você. O seu corpo é dominado pela sua alma. Todos os seus desejos pela sua alma. Então pense bem na sua alma. Você é eterno. Agora você quer escolher o caminho, o lugar que você quer viver eternamente, lá no céu ou no inferno. Você escolhe. Não existe 2, 3 caminhos. Existe 2 caminhos. O caminho das trevas e o caminho da luz. E o caminho da luz é o caminho que nos leva a Jesus. O caminho das trevas é o caminho de Lúcifer. É o caminho de Satanás. Você quer ir para lá? Com certeza ele batalha contra nós todos os dias, para todos nós irmos para lá. Mas por isso é que você tem que adquirir o conhecimento das Sagradas Escrituras, porque o Senhor Jesus nos ensina o caminho.
a verdade e a vida. A verdade está escrita que o caminho é aceitar o Senhor Jesus. E você entrará naquele reino que nem a carne nem o sangue pode herdar. Você quer aquele reino? Então, obedeça ao Senhor Jesus. E quando você obedecer, é necessário que você venha permanecer, perseverar até o fim. Porque o diabo, ainda que você seja salvo, nunca vai desistir da sua alma. Porque ele sabe que esta carne pode vacilar a qualquer momento. E o Senhor Jesus nos ensinou várias vezes. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?